Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga. Eu vim aqui gravar um vídeo de setembro e metade de outubro da Encore. Hoje é dia 17 de outubro, são 6 da tarde. Eu tô atrasadíssimo, peço mil desculpas, eu não estava trabalhando, eu estava viajando, fui para Nova York trabalhar, fui visitar empresas, visitar gestores, locadores, foi uma viagem super rica em conteúdo, mas eu atrasei. O vídeo não teve feriado semana passada, peço desculpas, mas vamos lá, tem muita coisa pra gente falar. Para quem não conhece a gente, quem acompanha esse vídeo e queira conhecer um pouco mais, QR Code aqui. Entra lá no nosso site, lá tem todas as informações sobre como investir, os fundos, tudo lá. Vai ser sempre uma honra cuidar de parte da economia de vocês. Mas vamos lá. Desde começo de setembro até ontem, a gente teve um período meio ruim aí. E é curioso, porque o Ibov mesmo, ele não caiu. Ele até subiu 0,6%. E com isso no ano ele ainda sobe uns 6% até ontem. Só que a Bolsa, na verdade, que não é o Ibovespa, pro bem ou pro mal, a Bolsa sim caiu bastante. Um jeito que a gente gosta de ver isso é usando um outro índice, né? Que é o tal do SMLL, que é o índice de Small Caps. Esse caiu 6,4% nesse um mês e meio aí, e no ano sobe 1,3% apenas. Como a gente foi mal, a gente caiu menos que o SMLL, mas a gente caiu. A carteira do Encorações caiu 5,9%, então no ano a gente ainda sobe 5%, ou seja, um pouquinho abaixo do índice de 6,2%. Isso tem me deixado triste, porque a gente estava ganhando do índice tranquilo no ano, e agora a gente foi com essa queda aí que o índice segurou, e a gente caiu, a gente ficou um pouquinho abaixo do índice, mas vamos correr para buscar. O Long Bias caiu menos, caiu 4,5% nesse período, e está subindo 7,2% no ano ainda melhor do que o índice, e depois eu vou explicar um pouquinho essa diferença, que foram alguns hedges que a gente fez, especialmente na bolsa lá de fora, que deram uma alegriazinha. E o fundo de prévia, ele fica mais perto do long bias, ele caiu 5,2%, ele também sobe 7,7% no ano, que também está ganhando do índice. E essa diferença, começando por essa diferença, como eu falei, quando o S&P estava lá em cima, ainda antes dessa queda que ele teve, a Bolsa Americana, as volatilidades estavam super baixas, né, que é o preço do seguro. Eu não quero ser muito técnico aqui, mas o seguro estava super barato. A gente aproveitou para comprar um pouco e deu mais ou menos esse 1,5 percentual melhor para o long bias, mas a gente já terminou esse seguro, agora a gente voltou a ficar exposto aí numa postura um pouco mais otimista. Beleza, e o que foi essa grande diferença do Ibovespa para o resto da Bolsa? Né? Impressionante, né? Na verdade, esse 0,6, numa bolsa aí de uns 115, 116 mil pontos, são 792 pontos de índice, né? E essa tabela que eu boto na tela agora mostra aí, ó, circulado 792, e mostra a quebra em pontos, né? Quem foi que gerou, né? Quem foi que contribuiu positivamente e negativo para o índice. E você vê que a Petrobras, só a Petrobras, contribuiu nesse período, nesses últimos um mês e meio aí, com 2 mil pontos. Ou seja, tipo, se tirasse a Petro, em vez do índice subir 0,6, essa é uma queda de um pouco mais de 1,5, aí 1,6. Ou seja, tá de parabéns a Petro, né? Apesar de todos os medos, riscos políticos que a gente vem ouvindo desde o começo do ano, ela tá subindo quase 90%, assim, realmente é bem impressionante. A gente teve Petro quase o ano inteiro, mas posição média, infelizmente, né? E ainda por azar, a gente encerrou a posição há pouco tempo atrás, um pouco antes do início da guerra, como eu vou falar mais no final deste vídeo aí. Pois bem, né, com esse tempo todo aí, e essas minhas viagens, aí tem muito assunto pra gente conversar aqui. Eu acho que hoje vai ser um vídeo um pouco mais longo pela minha colinha aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar, e eu juro que isso não é um desabafo não, tá? Essa é uma coisa que eu tenho percebido muito claramente, né? Na primeira semana que eu estava em Nova York, era uma conferência com vários gestores e brasileiros e várias empresas, e o que eu tenho percebido é que em todos esses meus anos de mercado, e já estou começando a ser muitos, né? Estou ficando velho, desde o começo do século aí, eu acho que eu nunca vi um momento, em todos esses anos, que o mercado estivesse tão curto-prazista como agora. Isso não é necessariamente ruim, tá? Vamos falar um pouquinho, mas assim, qualquer amigo analista, qualquer papo com outro gestor, papo com outro analista de outros fundos e tal, é impressionante. O pessoal só quer saber da próxima notícia, da venda do mês, como é que tá indo esse TRI, enfim, a próxima notícia, né, a notícia marginal. O pessoal não tá muito se importando com valuation, com múltiplo do ano que vem. Imagina, assim, é uma coisa super curto prazista. E é claro, óbvio que curto prazo é importante, né? Sei lá, se um varejista qualquer tá vendendo mal agora, isso tem que impactar um pouco na ação, assim, sei lá, cair 5%, alguma coisa assim. O problema é que ultimamente sai uma notícia ruim ou uma expectativa ruim de curto prazo, não é que a ação cai 5%, ela cai 50%, né? Tá muito exagerado. E tem vários motivos de por que eu acho que isso está acontecendo.
Primeiro é que o mercado está bem menos líquido do que a gente acha, ou do que já foi, né? O volume da bolsa aí no último mês é uma média de abaixo de 20 bi, uns 18 bi. Isso ainda é puxado para cima pelos fundos quantitativos, fundos de alta frequência, tudo aquilo ali. E fundos quantitativos, alguns deles, que são os tal dos momentum traders, os seguidores de tendência, ainda amplificam estes movimentos, né? Ele vê o ser humano lá tomando uma atitude, ele vai junto, né? Além disso, com os tantos de resgate que tiveram nos fundos de bolsa aí nos últimos 2 anos aí, a indústria dos fundamentalistas, né, os long onlys, os value investors, ela ficou pequena no Brasil hoje. E quem faz preço, quem ficou bem maior, são os multimercados que, por definição, têm um prazo maior, são mais curto prazistas. Então, a consequência disso é um mercado que fica mais olhando a próxima notícia, né? E aí, de novo, no curto prazo isso parece que é chato pra caramba pra gente, porque a gente tem uma posiçãozinha aqui, cai pra caramba, aí um monte de gente pergunta, pô, João, o que tá acontecendo com o papel ABCD aí, XPTO e tal? Eu falo, cara, não sei, eu até acho que tem uma noticiazinha aqui, mas não devia estar fazendo tanto preço. É chato no curto prazo isso, mas no médio e longo prazo, a gente que tem um horizonte um pouco mais longo e está olhando um pouco mais para frente, a gente tem que gostar deste cenário, porque ele vai trazer mais oportunidade para a gente. Né? Tem que ir lá, estudar, ficar próximo das empresas, evitar os erros, que a gente vai acabar errando um ou outro, não tem como, mas achando essas aí que num prazo maior tem oportunidade, é a chance pra gente gerar alfa. Aí compra e medita, né? Não tem muito como, espera pro longo prazo, mas no fundo a gente tem que achar isso bom e não ruim. Legal, mas vamos lá para investimento. O assunto mais importante disparado, que não tem como a gente não falar, é o tal do juro americano. O pessoal, vocês devem estar acompanhando, todo mundo está acompanhando, é a coisa mais acompanhada literalmente do mundo. E eu não estou falando necessariamente do juro americano definido pelo Fed, né? Estou falando da curva, né, dos títulos de juro americano, que está super azedo, né? Os juros estão subindo bastante lá, eles vendem título, né? Quando o título cai, o juro longo sobe, né? Esse gráfico na tela, por exemplo, aqui agora, são os juros de 30 anos americanos, né, que aí está quase 5%, isso é o gráfico de hoje. Ele chegou a bater 5 ali pouco antes da guerra, melhorou um pouquinho e voltou. O curioso não é só que eles subiram, é que eles subiram rápido. Né? Olha esse gráfico desde o final de 2021 lá, que estava sub 2% e agora está quase 5%. Né? Existem milhares de explicações de por que isso está acontecendo. Tá? Você pode escolher a sua aí. Por exemplo, tem gente que acha que os Estados Unidos está indo para um caminho fiscal perigoso, né? Logo, o juro real de equilíbrio aí tem que ser um pouco mais alto. Beleza. Tem gente que acha que a economia tá forte por lá, e de fato tá, né? E isso puxa toda a curva, beleza, também é um fato. Né? Tem gente que acha que tem países que poderiam estar achando que os títulos americanos já não são mais tão atrativos para você carregar como reservas, né? E por isso estariam vendendo. Tem gente que acha que a taxa que o tamanho do refinanciamento que o governo americano precisa fazer no curto prazo é alto, então aumenta a oferta de título, maior que a demanda. Tem gente que acha que tem, isso também não é que acha, é um fato também, a história do quantitative tightening, né? Que é o governo enxugando o dinheiro da economia, colocando mais título também, cria uma sobreoferta. Tem gente que até acha que tem questões técnicas nesse juro, né? Como eu falei dos seguidores de tendência, né? O juro vai subindo, os títulos vão caindo, os fundos quantitativos que seguem essas tendências vão lá e amplificam esse movimento. Enfim, tem motivo para todo lado, que você quiser. A explicação não falta. Provavelmente todas são verdades, uma mais, uma menos. A nossa preocupação é quando é que isso acaba. Né? Eu até achava que, quando começou a guerra lá de Israel, eu até achei, talvez isso ajude a estancar um pouco da alta, porque as pessoas vão ficar mais avessas a risco, né? Vamos buscar um pouco de segurança, e o título americano é essa busca por segurança. Isso até aconteceu um pouquinho lá, mas durou bem pouco, porque logo depois a gente voltou a ver dados fortes da economia americana e aí pronto, já subiu tudo de novo. Né? Dados como, por exemplo, o de emprego, o payroll, que veio fortíssimo. Semana passada veio inflação, tanto atacado, que é o PPI, quanto o varejo, que é o CPI, fortes também. Aí teve na sexta-feira um dado semanal que a gente olha, que é a expectativa de inflação da Universidade de Michigan, veio para cima. Até hoje saiu um dado de varejo lá também super forte. É só dado forte, o que é super impressionante. Eu sempre citei, já tem um monte de vídeo aqui, a tal da teoria do dólar smile, né? A gente tem que torcer para essa economia ficar mais fraca lá, para a gente melhorar aqui o que não está acontecendo, né? Beleza, isso significa que o Powell, né, o Banco Central americano, vai subir mais juro? Né? Não necessariamente.
até a chance de aumentar estava bem baixinha, aí recentemente aumentou um pouquinho mais, né? Que é essa tabela na tela agora, meio complicada essa tabela, mas esse lugar aí que eu circulei, mostra esse 0,6 aí, isso significa 60% de chance de ter mais um aumento de 25, que é bem pouco, né? Isso era tipo 30 ontem, tá? Isso hoje, por acaso, aumentou um pouquinho. Então, assim, pô, João, você fala que a economia está super forte, esses dados todos vindo forte, e isso faria com que o Fed quisesse aumentar juro logo? Sim, pode ser, mas o fato é que quando essa curva inteira de juros sobe, acontece um fenômeno que é assim, o que o Fed quer? O Fed quer que a condição financeira da população fique mais apertada, porque isso significa que a economia fica mais apertada, né? E a Goldman faz esse gráfico na tela agora aí, ó. Esse gráfico é o FCI, Financial Conditions Index, que é um índice que eles calculam que estima mais ou menos essa condição, né? E acima de 100, quanto mais para cima, mais apertada é a economia. Vocês podem ver que que ficou bem apertada aí, voltou lá para o nível de 2022, que indica um pouco de freio na economia. Aí beleza, pegando esse mesmo gráfico do FCI e fazendo aqui um gráfico meio freestyle, tá? De 2 eixos, enfim, eu não gosto muito desse tipo de coisa, mas botando aí que a única coisa que eu fiz foi botar mais essa linha azul, que é a Bolsa Americana. Percebam como eles conversam, né? Quando a Bolsa sobe, as condições financeiras ficam mais frouxas. E faz sentido, porque o americano, todo mundo lá tem Bolsa, né? Então quando, infelizmente no Brasil não é assim, lá é. Então quando a Bolsa sobe, o americano fica mais rico, né? Então as condições financeiras ficam mais soltas. Quando a Bolsa cai, as condições ficam mais apertadas, né? Dá para perceber claramente neste gráfico freestyle aí que eu fiz. Aí percebe agora, recentemente, percebo que a bolsa até caiu um pouquinho, mas ela caiu pouco, pro tanto que as condições apertaram, e a explicação é exatamente o que a gente falou. A bolsa caiu um pouco, mas quando o juro do título longo sobe, o título cai. Então todo mundo que tem essa renda fixa por lá ficou mais pobre, ou seja, ficou com as condições mais apertadas. Beleza, esse juro continuou subindo, e o que me deixa um pouco desesperado aqui é que os fundos americanos já começam a achar que isso é uma oportunidade. Eles já estão comprando, tá? Por exemplo, saiu essa pesquisa hoje, aliás, do Harnett, né? Uma pesquisa que eu já mostrei aqui outras vezes, do Bank of America. É muito legal, que ele faz uma pesquisa com todos, um monte de gestor do mundo, até a gente responde aqui. Então, imagina, o mundo inteiro responde. E perceba esse gráfico na tela aqui agora, né? Isso aqui é o número de gestores que respondem essa pergunta, essa pesquisa, que acham que nos próximos 12 meses o juro desses títulos vai cair, né? Ou seja, o juro vai valorizar, o título vai valorizar e o juro vai cair. Perceba que é o maior nível da história dessa pesquisa desde 2003, né? E tem um motivo, porque os fundos compraram, né? Este outro gráfico na tela agora, que é o de posicionamento, né? Perceba aí que bônus, né, que são os títulos, isso aqui é comparando com a média do posicionamento dos últimos 20 anos. Perceba que está tipo 2 desvios padrões acima da média, ou seja, o pessoal comprou, né? O pessoal aproveitou essa queda nos títulos para comprar. Isso vira, né, uma coisa em posicionamento, ainda mais esse mercado mais esquisito que eu falei no começo, vira uma coisa que o pessoal está posicionado e vai caindo. É uma coisa que a gente chama de pain trade, né? Que ele vai vendo, ele vai perdendo dinheiro, ele vai ficando incomodado, aí ele mesmo tem que estopar, e aí ele mesmo faz o próprio movimento continuar. Enfim, é uma dinâmica péssima, né? E aí, pra gente mudar de assunto, tem uma coisa, antes, para terminar esse assunto, o que precisa acontecer para esse juro acalmar, né? Essa pergunta, eu sendo bem honesto, eu não sei, né? Eu não faço ideia. Essa é uma excelente pergunta. A gente precisa que isso acalme, tá? Da última vez que isso escalou bastante, o que precisou acontecer foi o SVB lá, o banco, o SVB e outros bancos quebrarem, aí caiu de uma vez. Pode ser o mesmo agora, alguma coisa quebrar. Como eu falei, eu achava que talvez a questão de Israel pudesse ser um trigger para calma também, mas não foi por pouco tempo. Enfim, o movimento foi bem grande, muito relevante e assustador até. Os juros de 10 anos reais, né? Porque esse aí que eu mostrei é o juro nominal. O juro real já de 10 anos está quase em 2,5 já, que é super alto. Ou seja, já foi bastante. Pode ir mais? Pode, mas já foi bastante. E isso é uma coisa que o mundo inteiro está olhando, a gente também, né? E o que eu sempre falo, né? O leão que vai te pegar na floresta não é o que você está vendo, né? Então é difícil saber exatamente o motivo que vai fazer este movimento parar, mas vamos ficar atentos aqui. Ainda nos Estados Unidos,
acabou de começar a temporada de resultados por lá, né? E que sempre começa pelos bancos lá. E o lado bom, né, da economia tá forte é que a maioria absoluta dos bancos que entregaram resultado já, para não falar todos, entregaram melhor que o esperado. Assim, é bem importante. Mas a gente tá nesse mercado que notícia é boa é ruim, né? Porque a galera, meu Deus, tá indo bem, então a economia tá forte, enfim. Então eu nem sei se a gente tá achando isso tão bom. Amanhã começa Tech, né, com Tesla. Acabou de sair, acho que United também forte, né? A empresa aérea. Enfim, vamos ver Tesla amanhã ou hoje, né? Hoje eu estou gravando no dia 17, né? Quando eu soltar amanhã vai ser hoje. E vamos ver como é que vai sair, porque foi muito impressionante o descolamento das empresas de tecnologia para o resto da bolsa por lá. A bolsa por lá não está tão forte igual parece. É muito a questão de tecnologia. Para terminar, Estados Unidos, pelo menos com uma boa notícia aí, né? Pior que nem é, é meio boba, mas mesmo assim é uma boa notícia, né? É este gráfico agora da Goldman também, que mostra que a bolsa lá tem uma sazonalidade muito forte no quarto trimestre. Eu sei, é meio bobo, mas é uma notícia boa, vai. Esse gráfico mostra que desde 1985 em mais de 80% dos anos, o S&P subiu no quarto trimestre. Aliás, a média é nos 3 meses, está acima de 60% em cada mês. E com uma mediana de retorno de 6,1%, que, vamos combinar, nada mal. Tomara que essa estatística continue valendo. Isso ajude a nossa bolsa por aqui. Legal, vamos para o mundo então. Nem preciso falar da grande piora do geopolítico, né? Até um pouco inesperado. A gente estava muito preocupado com geopolítica, mas mais na questão da China, Rússia, obviamente e tal. E aí apareceu essa questão de Israel e Gaza. E obviamente as suas possíveis implicações nos outros países da região, né? Como eu falei, a gente tinha zerado Petrobras antes, que azar. Mas a gente ainda tem 12% do fundo nas Junior Oil, né? Em PetroRio 3R, que ajuda a balancear um pouco o risco do fundo aí para esse tipo de evento. E até para citar, já porque a gente vendeu o Petrobras, a gente achou que o petróleo já tinha batido os seus 90 antes da guerra, e a defasagem do diesel estava muito alta. A gente achava que podia vir algum barulho daí, que o mercado daria uma segunda chance de a gente comprar a Petro mais barato, e a gente foi atropelado, né? Meu Deus do céu. Mas ainda em geopolítico, nessa minha viagem para os Estados Unidos, a gente conversei com um monte de gente, foi muito legal, né? E na primeira semana ainda, eu estava conversando com um gestor americano de um fundo muito conhecido, e ele me deu uma perspectiva que eu não estava muito atento, que é curioso. Eu estava perguntando para ele sobre a China e tal, e eu nem preciso falar, né, que a relação entre China e Estados Unidos está muito ruim, né? A pauta anti-China é a única pauta que agrada tanto os republicanos quanto democratas, né? E isso é obviamente ruim para a gente, né? Pois é, agora em novembro, do dia 11 ao dia 17, vai ter uma reunião chamada APEC, né? APEC Leaders Meeting, vai ser em São Francisco, que é o encontro da cooperação econômica Ásia-Pacífico. São 21 países, entre eles, obviamente, China e Estados Unidos. E o que esse gestor me contou é a importância da participação do Xi. A história é o seguinte: o Xi não participou do G20, que foi, sei lá, perto de 2 meses atrás, e ele nunca tinha perdido um encontro do G20 desde quando ele tomou posse em 2012, tá? Ou seja, foi um sinal super forte, ruim, né, para a relação. E esse gestor desse americano falou que, cara, eu não sei se o Xi vai ou não. Se ele vier, é um excelente sinal de desescalada, de intenção de melhora na relação entre os dois países, seria bem positivo. E isso ficou na minha cabeça, meu Deus do céu, né, cara? Eu vou ter que monitorar essa reunião. Aí na semana seguinte, na semana passada, eu ainda estava lá nos Estados Unidos, mas não em Nova York, e encontrei um gestor chinês mesmo, com tradutor, aquela coisa toda. E eu fiquei muito curioso com isso, e conversamos sobre isso, e ele falou que acredita que sim, o Xi vai na APEC, que ele mesmo acha que é um sinal bem pró de escalar a relação entre os países. E que seria muito positivo para a geopolítica. Eu tenho acompanhado notícia, eu já vi notícias indicando que sim, a chance do Xi ir para Los Angeles, para São Francisco, para a reunião da PEC tem crescido. Boa notícia, tomara que aconteça. Bom, por outro lado, né, por um lado mais positivo em relação à China e mercados emergentes, meu amigo Rubens Opsi, lá do Morgan Stanley, um abraço para o Rubinho, me mandou um gráfico super interessante há pouco tempo atrás, que é o seguinte: eu sempre achei que
o estrangeiro, ele opera mercados emergentes como se fosse uma cesta única, né? Eu quero comprar mercados emergentes, eu compro lá o MSCI Emerging Markets, né? Os ETFs, né? Os fundos que já vêm com toda a carteira pronta, e beleza, eu levo lá um tantão de China, porque é o maior peso desse basket, leva um pouquinho de Brasil e ajuda aqui a gente em termos de fluxo. E esse gráfico que o Rubinho mandou, que é esse gráfico na tela aqui agora, olha que curioso, né? Em azul, no eixo da esquerda, é em dinheiros, né? O tamanho dos fundos passivos, né? Esses ETFs de mercados emergentes, incluindo China e tudo aquilo ali. E em amarelo é o número desses fundos de emerging markets ex-China. O fato é, percebe que essa é uma linha que era zero até 2021, isso passou a existir, né? São fundos que têm todos os emerging markets, mas ele tira a China desta cesta. Porque muito investidor está com medo, fala, a China não sei se é tão investível, não sei se vai ter algum boicote, sei lá, porque qualquer empresa chinesa que faça um negócio com uma empresa russa automaticamente entra em blacklist, eu não quero correr esse risco, não tem nada aí, ex-China, e o pessoal passou a oferecer esses produtos, e isso está crescendo. Hoje é mais ou menos 1/4 do tamanho dos produtos que tem China. É isso, então o pessoal parece estar buscando outras opções nos mundos dos emergentes, o que pode ser bom pra gente, né? Legal. E nessa viagem eu tive a oportunidade de falar, assim, eu daria um vídeo longo só dos feedbacks, foi muito legal. Falei com um monte de gestores, e especialmente gestores de mercados emergentes de diversos países do mundo. Foi um belo aprendizado, até uma lição de humildade, tá? Primeiro, em perceber quão pouco a gente sabe das coisas, segundo, em saber como o Brasil é pequeno perto de tudo isso, tá? Então teve muito takeaway interessante. Por exemplo, eu estava conversando com a gestora de Taiwan sobre os riscos, né, de China, a guerra, e ela contando que esse não é um problema local, esse é um problema global, porque você pega assim, quase todo o produto da Apple tem componentes da TSMC, né, da produtora de semicondutor de lá. Então você acha que um problema de China com Taiwan seria um problema local? Óbvio que não, o mundo inteiro ia ser impactado por isso, seria uma coisa literalmente global. Eu vi também uma outra coisa, que como tem um monte de país se beneficiando do friendshoring, né, que é a história esse movimento global que eu falo, que às vezes das empresas saindo de China e tal, e indo para países mais amigáveis ao Ocidente, e por exemplo a Índia, que está até bem cara, o gestor de lá me contou bastante das coisas que estão acontecendo politicamente lá super boas, eu fiquei até com uma invejinha. Ou o México também, que além do friendshoring, até o nearshoring, que é bem perto. Inclusive, olha esse gráfico, me surpreendeu muito esse gráfico dela agora, que veio do Santander. Ele mostra caminhões indo do México para os Estados Unidos. Olha o grande movimento que aconteceu por causa do nearshoring, né? E aliás, até falei isso para os gestores em geral lá, como é uma revolta minha, como o Brasil não é considerado um excelente candidato para o tal do friendshoring, né, para receber essas indústrias, esse movimento aí, dado que a gente tem instituições, a gente é uma democracia, a gente respeita contratos faz muito tempo, a gente está no mesmo fuso horário dos Estados Unidos. Enfim, na verdade eu até sei, né, porque que a gente não é considerado, né, mas não deixa de ser revoltante como a gente não tem capturado essa tendência global que muito país aí está se beneficiando. Beleza, migrando para o Brasil, por incrível que pareça, continua não tendo muito o que falar, né? Curioso. A gente segue esperando algumas reformas como a tributária, que potencialmente pode ser ruim para um papel ou outro, mas eu acho que é muito boa para a produtividade como um todo. Eu acho que o pessoal subestima o tanto que ela pode ser boa para a produtividade. A gente tem visto uma agenda micro aqui ou lá, né? A questão de offshore, de fundo exclusivo e tal, o Tarcísio andando com a possível privatização da Sabesp, dados econômicos como desemprego, o Massa Real vindo bem, mas nosso mercado indo super mal com esse global aí, né, que não está ajudando e impacta nos preços, né? Por exemplo, a nossa curva de juros aqui subiu pra caramba junto com a americana, né? Porque também não tem muito jeito, né? E aí o que acontece? Uma coisa que a gente monitora aqui é o que a gente chama de juro terminal, é que o mercado precifica aonde o Copom vai terminar o ciclo de queda, tá? Aliás, só uma curiosidade, eu vou trazer isso no mês que vem, vai ser daqui a pouco até, porque eu já estou demorando para gravar esse vídeo, mas teve um gestor na verdade ele fica em Londres, mas ele olha a América Latina e ele mostrou esse slide que é super simples e super legal, que ele mostra assim, todos os últimos anos que o Brasil cortou juro, nos últimos 10 vezes que em um ano o Brasil cortou juro, em todas a bolsa subiu, tá? Vamos lá, tomara que ele continue certo, a gente tenha bons anos aí.
Mas voltando, a gente fica olhando para qual que é o juro terminal, aonde que o mercado precifica que o Copom vai terminar o ciclo de queda. Isso chegou a ser, alguns meses atrás, 8,5, 8,6, né? Ou seja, o mercado achava que o Copom ia cortar até 8,5 lá no final do ano que vem. Agora o mercado já está precificando que o Copom vai parar em 10,5 no meio do ano que vem, tá? Ou seja, subiu bastante, e é claro que isso é bem ruim para preços de ativo como um todo. E aí é óbvio, né? A gente conhece, né? Só a bolsa dá uma realizadinha que o interesse das pessoas físicas aqui para a bolsa despenca, né? Esse gráfico na tela é uma pesquisa que eu sempre trago aqui do Ferreirinha. Um abraço para o Fernando Ferreira lá da XP, que eu gosto muito. Esse aqui é o número de assessores de investimento que falaram que os seus clientes desejam aumentar posição em bolsa, né? Saiu de 65% 2 meses atrás para 37% agora, né? Eu sei, deveria ser o contrário, não, eu canso de falar aqui, tinha que querer comprar quando cai, mas vamos continuar trabalhando aí por isso. Legal. Ainda sobre o Brasil, uma curiosidade. A gente vai ter, já começou, tá? A gente já está tendo, mas vai ter um El Niño, que para o ciclo de novembro, dezembro e janeiro, a previsão é que vai ser um super El Niño, assim, vai ser uma coisa feia aí. Temperaturas de mais de 2 graus acima da média, tá? Aí, óbvio, a gente fica pensando nos impactos para as empresas, a gente se preocupa com as seguradoras, já teve problema no passado em relação a isso. Tem a questão, por exemplo, que o rio, os rios na Amazônia estão baixos, isso beneficia um pouco a Rumo, porque tem que escoar por baixo. No setor elétrico também a gente vê algumas implicações, como por exemplo, é bom para as distribuidoras, porque aumenta o consumo dado o calor, meio neutro para as geradoras, porque a gente não sabe muito bem o impacto para a chuva, enfim, mas aí fica a curiosidade, vocês podem esperar aqui no Brasil um verão mais quente. Enfim, terminando, já foram 26 minutos, talvez vai ser o vídeo mais longo da história do Encore. E olha que eu te cortei coisa pra falar aqui, viu, galera? Mas daqui a pouco vai ter outro vídeo. Terminando, estou falando um pouco sobre as mudanças do portfólio nesse 1 mês e meio aí. A gente teve 2 adições. Uma foi Energisa, que vocês já me viram falar aqui, e vocês não vão estranhar, porque de fato a gente tirou essa posição alguns meses atrás com medo da onerosidade das renovações da concessão, enfim, alguma coisa social aí que podia aparecer. A gente achou que esse risco diminuiu bastante, a gente voltou para a posição que a gente gosta bastante e é barata. E a outra é mais até curiosa, a gente comprou Nubank, que para mim é bem curioso, porque eu sempre fui muito cético em relação à competição com os grandes bancos e com valuation esticado, né? No passado a gente estava short no long bias em Nubank e tal, a gente zerou faz tempo isso já. E o fato é que eu brinquei que na verdade foi até o Rubinho, o Ops, um abraço para ele que falou que eu estou convertido. Eu estou impressionado com a capacidade de execução deles, é impressionante, assim. E isso traz um conceito, dado que eles têm tipo 6.500 funcionários, enquanto os outros têm tipo 100 mil, né? Isso traz uma alavancagem operacional muito grande, né? Impressionante a proposta de valor. E é por isso que a gente comprou uma posição pequena, mas a gente comprou Nubank. Ainda do lado das compras, a gente aumentou marginalmente Vivara, que é uma empresa que também sofreu desse mercado maluco, só que a notícia marginal é boa, né? Tá tudo indo bem, então a gente aumentou um pouquinho. No campo das reduções, a gente diminuiu um pouquinho o Rumo, tem um tempinho já. Porque ela chegou no nível, agora não, ela até voltou um pouquinho no nível que a gente achou já bem precificado. A gente ainda tem, mas é uma posição pequena. A gente zerou Itaú, pelo mesmo motivo que a gente comprou Nubank. Aí, infelizmente, a gente zerou Petrobras. Em Petro eu estou mais de olho para voltar do que para qualquer coisa, tá? Vamos ver se o Mr. Market me dá aquela chance. Bom, a gente continua muito otimista com os preços locais, não dá para não ficar otimista. Para quem tem uma perspectiva um pouquinho mais de longo prazo, nesse patamar de valuation que eu estou achando a bolsa ridícula de barata. Então, quando a gente terminou com os nossos hedges lá fora, a gente voltou a ter uma posição exposta de um pouco acima aí de 95%, ou seja, uma posição bem comprada. E, obviamente, a gente vai continuar monitorando aí se tem alguma oportunidade aqui ou ali de fazer algum hedge, de fazer alguma troca, que é o que a gente sempre fica olhando aqui, mas esse tipo de valuation a gente vai continuar comprado, né? Não vamos tentar acertar aqui o exato momento da virada, não. E ainda mais nesse cenário que a gente continua achando que vai ter, queda de juro, tudo aqui no Brasil que a gente já tem
visto. Então é um pouco disso, gente. Desculpa de novo pela demora no vídeo, eu tava trabalhando, tava viajando, mas não ia deixar. Eu recebi um monte, aliás, fiquei super feliz, tá? Eu recebi um monte de mensagem de pessoas pedindo o vídeo, perguntando sobre o vídeo. Eu fiquei muito feliz em saber que vocês assistem. Isso me motiva muito a continuar fazendo, tá? Não vou deixar de fazer. E vou fazer logo no comecinho do mês que vem. Então, muito obrigado por todos que chegaram até aqui, meia hora de vídeo aí. Um grande abraço e até o mês que vem. Obrigado pela confiança de todos.